Olá, tudo bem com você? Estamos meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 16. Estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo e vendo tudo que ele falou a respeito da fé e como nós devemos nos portar com relação a ela. Agora, se você gosta desse conteúdo que nós temos feito, dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos começar com a nossa oração. Meu Deus, nós hoje estamos finalizando esse capítulo, essa primeira carta, né, que o Senhor inspirou o teu servo a escrever aos Coríntios e que parece ser tão real nos dias de hoje. Peço que o teu Espírito fale conosco, abre o entendimento, abençoa essa pessoa, meu Pai. Eu não sei qual é a necessidade que ela tem, mas seja suprida em o nome de Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios 16, versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Então, aqui se está tratando a respeito da oferta. A oferta que é tão polêmica para muitas pessoas que consideram a oferta como um momento comercial da igreja. E não é. A oferta é santa. A oferta, ela remete a Deus, né? Deus amou o mundo que deu o próprio Filho, né? A doação, ao doar. Então, ele falou que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Quer dizer, prepare uma oferta, prepare algo para apresentar ao seu Deus. 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco, e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora vir de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, a obra de Deus tem os seus gastos, por exemplo, os investimentos em novas igrejas, em reformas, há sempre despesas. A casa de Deus, ela necessita de manutenção e ela acontece. Por isso que a oferta, os dízimos, elas servem com esse propósito, né? O dízimo, não posso mexer nele. Ele pertence a Deus e é levado à casa de Deus. A oferta é liberal. Você decide o que você vai dar. No 8, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Então, primeiro, o Pentecostes era o dia das primícias, a festa das primícias, da entrega dos primeiros frutos para a casa de Deus. Então, ele falou que ficaria em Éfeso até o Pentecostes, né? Essa festa. E também foi nesse dia, no Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sobre os primeiros cristãos. O comentário do versículo 9 diz: a porta grande e eficaz a que Paulo se refere é a oportunidade de evangelizar os habitantes de Éfeso. Esta era uma cidade populosa importante, considerada na época um centro político, econômico e comercial do eixo grego-romano. O Senhor Jesus é quem abre o caminho para que a sua obra progrida, mas nem todos os servos são sábios como o apóstolo para aproveitar as portas abertas em prol do crescimento da fé. O mesmo Deus que cria a abertura promove o quebrantamento no coração das pessoas para que se convertam. Com isso, podemos ver que toda vez que o evangelho é anunciado eficazmente, produz salvação. Por isso o diabo se levanta como adversário para obstruir o trabalho de evangelização, como fez com Paulo. Embora ele tenha enfrentado forte oposição, permaneceu firme no local, comprometido espiritualmente na sua missão. E assim temos que ser nós hoje, né? Mas veja que foi as ofertas que deu condições para que as igrejas fossem abertas. 10. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo,
pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Comentário: exortações finais. Paulo concluiu sua carta aos Coríntios com recomendações importantes. Ele os exorta a vigiar, a se manter firme na fé, a se portarem varonilmente e se fortalecerem espiritualmente e a servirem a Deus com amor. Primeiramente, figura no topo da lista o verbo vigiar, indicando que os salvos não devem se esquecer de que travam uma guerra espiritual e que a qualquer momento pode vir uma investida do diabo para desviá-los da verdade. Quem anda em espírito terá discernimento e não cairá nas astutas ciladas do mal. Em seguida, Paulo adverte os cristãos a estarem firmes e fortes na fé. Isso significa que eles devem demandar empenho e vigor na vida espiritual. Aqueles que constantemente exercitam a sua fé, além de se protegerem das tentações do pecado, se conservam longe da incredulidade e das murmurações. Depois, ao pedir que o Corintos se portem varonilmente, o apóstolo quer dizer que eles devem ter maturidade espiritual, ou seja, os cristãos não devem se portar como uma criança sem entendimento ou sem disciplina. A última consideração que Paulo faz é que o amor a Deus, a sua palavra e ao próximo deve ser o motivo principal das ações de cada pessoa. E quantas coisas nós podemos aplicar na nossa vida, né? O vigiar, né? Principalmente com nossas ações e reações, ficar firme na fé, né? Qualquer coisa pode nos abalar e nos tirar dessa fé, né? Nos desfocar do nosso caminho. Portai-vos varonilmente, quer dizer, sermos firmes no que queremos e fortalecei-vos, quer dizer, sou eu quem tenho que buscar força, né? Há pessoas que falam, eu não tenho força para a igreja, não tenho força para cumprir a palavra de Deus. Por quê? Não busca. Eu tenho que buscar essa força. Eu busco na igreja, onde eu busco na palavra, quando eu leio. No 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. O comentário do 15 ao 20, saudações finais. Paulo compreendia que o principal instrumento para a realização da obra de Deus eram as pessoas, por isso ele valorizava o empenho de cada uma. Suas cartas sempre terminam com a menção daqueles que davam apoio e atendiam às necessidades da igreja. Os familiares de Estefanas foram os primeiros a se converterem em Acaia. A partir daí, eles passaram a cooperar com os servos que pregavam o evangelho. Priscila e Áquila, da mesma forma, eram exemplos de abnegação e de generosidade. Eles abriram mão do seu conforto familiar para assediar os trabalhos da igreja em sua própria casa. Assim, se por um lado, durante o árduo ministério, Paulo encontrou pessoas que o decepcionaram, o traíram e o abandonaram, por outro, o Senhor Jesus o cercou de pessoas fiéis, idôneas e zelosas que se mantiveram na fé. O apóstolo reconhecia isso, por esse motivo fez questão de se lembrar delas.
E com isso o apóstolo não estava dando glória a essas pessoas, né? A glória pertence a Deus, mas sendo grato. Sejamos gratos àqueles que nos ajudam, àqueles que cooperam conosco, né? Segundo Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. O comentário diz a igreja de Deus. Paulo designou essa epístola não apenas aos coríntios, mas também aos membros da igreja em toda a região sul da Grécia, chamada Acaia. Dessa forma, as instruções, as repreensões e as exortações contidas aqui se direcionam a todos os santos, ou seja, a todos os cristãos que vivem sua fé independentemente de origem, raça ou geração. 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Comentário que nos consola. Todos enfrentamos lutas neste mundo, seja a pessoa convertida ao Senhor Jesus, seja incrédula, mas se aqueles que não vivem a fé genuína desanimam por se sentirem fracos e sozinhos nos momentos difíceis, quem é de Deus, ao enfrentar as aflições, nunca fica desamparado. O Altíssimo não abandona seus servos nas angústias e nas tribulações, mas proporciona o refrigério da sua presença. As Escrituras concluem, então, que, quando o justo enfrenta suas batalhas, além de ter a oportunidade de viver uma experiência pessoal com Deus, ele usa o seu testemunho para ajudar outros que sofrem situações semelhantes. Veja que em tudo o Senhor tem um propósito infinitamente grande. Ele age conosco assim como agiu com o seu Filho. O Senhor Jesus viveu todas as aflições como homem neste mundo e hoje nos compreende perfeitamente, por isso ele está sempre disposto a nos redimir e socorrer. E de fato, né, nós temos o consolo verdadeiro que vem do Espírito, né? E nós podemos dar esse consolo. Por isso que há pessoas que falam, olha, quando eu falo com você eu sinto tanta paz, porque não é dada por nós, é pelo Espírito Santo, né? No 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Eu fico imaginando, Paulo, os cristãos daquela época, eles eram tão perseguidos ao ponto de muitos até serem mortos por causa da sua fé. Hoje, os cristãos, porque alguém passou por ele, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, já se torna um motivo da pessoa não vir, né? Um motivo tão banal, tão sem sentido, faz com que a pessoa já não venha mais à igreja, né? Mas são aquelas pessoas crentes frajutas, né? Que não estão interessadas nas coisas de Deus. 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação. E é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que somos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo chegou ao ponto de dizer que até as esperanças ele havia perdido com tanta tribulação. Posso imaginar ou tentar imaginar o que ele passou, né? 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que temos nós livrará ainda. O comentário diz tribulação. Todos os servos de Deus do passado enfrentaram aflições. Isso está registrado nas Escrituras
para que o convertido se familiarize com as lutas que o aguardam na sua jornada cristã. Crer no Senhor não torna a vida fácil, como muitos pensam. Pelo contrário, algumas vezes pode até ser mais árdua. Paulo relata que passou por tantas perseguições e problemas que em determinados momentos as situações estavam acima das suas forças físicas, mas não da sua força espiritual, concedida pelo Espírito Santo. Ele revela que o segredo para vencer está em não confiar em si mesmos, na sua sabedoria ou nos recursos humanos, mas totalmente na fidelidade de Deus. Deus nos livra de coisas que nós nem imaginamos, né? Como livrou a Paulo, livra-nos hoje. Nós hoje não temos uma vida cristã como eles tinham, né? Eles se comprometiam tão forte, firmemente ao cristianismo, que eles enfrentavam a morte sem medo dela, né? Hoje as pessoas, por qualquer motivo, se desviam da fé. No 11. Ajudando-nos também vós em orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. O comentário diz: com orações por nós, Paulo atribuiu sua vitória sobre as tribulações ao Altíssimo, mas reconhece que as orações recebidas dos companheiros de fé eram valiosas para ele. Ao declarar isso, o apóstolo mostrou humildade e consideração por aqueles que cooperavam com o seu ministério. Paulo valorizava as orações porque sabia que o clamor dos santos movia o poder divino para proteger, transformar e revolucionar qualquer tipo de situação. Quem pertence à família de Deus tem o compromisso de apresentar todos os dias não somente seu trabalho, mas sobretudo suas orações fervorosas pela igreja do Senhor Jesus e por todos os seus servos. E é por isso que às vezes eu pergunto: você já orou pelo seu pastor? Né? Ore por nós, ore pelo bispo, ore por aquele que zela pela sua alma, né? Porque ele tem cuidado de você com carinho, com amor. Então ore por ele, para que Deus dê forças, o proteja, o livre das tentações. Porque não é porque nós somos pastores ou porque temos o Espírito Santo, o diabo desistiu de nós, virou as costas e foi embora. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro fala muito sobre isso, ele fala que o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele anda como um leão, querendo nos devorar, né? Então o diabo, os demônios que um dia atuaram, por exemplo, na minha vida, eles não desistiram de mim. Pelo contrário, eles continuam rodeando a minha alma, querendo a minha alma a qualquer custo, de qualquer jeito. Eu é que tenho que permanecer firme na fé. O meu dever é estar combatendo o bom combate a todo instante. Esse combate maior, ele se dá aqui, na nossa mente e no nosso coração, tá bom? Que Deus continue abençoando, iluminando e protegendo você de todo mal. Fique bem.